Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram este final de semana? Final de semana de Campeonato Brasileiro, né? Jogos interessantes para a gente estar conversando. Não houve tantas mudanças assim na tabela, né? Como a gente vai já chegando mais para o final do campeonato, né? Faltam agora apenas 6 rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro desse ano de 2022. Então vai alterando pouca coisa, né? As equipes vão se desgarrando umas das outras, vão aumentando vantagem e as mudanças vão se tornando cada vez mais pequenas, né? Para falar assim, eu acho que umas 4 equipes mudaram de posição, né? 5 equipes mudaram de posição na tabela. Que tivemos jogos mais fracos nesse final de semana, eu definiria assim. Algumas polêmicas, a gente vai conversar aqui nesse vídeo aqui também, né? Principalmente no jogo entre Ceará e Cuiabá, que aconteceu no domingo. Mas antes, vamos conversar com uma polêmica que abriu a rodada, né, praticamente, né? Goiás e Corinthians, jogo que não aconteceu, né? Jogo que estava previsto para ser realizado ali no Railé Pinheiro, né, o famoso estádio da Serrinha, lá em Goiânia. Não aconteceu por simplesmente a torcida do Corinthians não ter sido liberada para assistir o jogo no estádio do Esmeraldino, né? E aí o Duílio, né, presidente do Corinthians, acabou dizendo que sem a Fiel o Corinthians não joga, e a CBF acabou acatando essa, digamos, recomendação do Corinthians, né? Então o Corinthians não entrou em campo, o Goiás também não entrou em campo, ainda estamos sem data dessa partida. Partida que ia ser realizada praticamente no mesmo dia, né, que o seu rival da final da Copa do Brasil, que é o Flamengo. Então rendeu algumas discussões. O Corinthians provavelmente estaria com o time reserva, o que facilitaria o trabalho do Goiás também, né, para talvez vencer essa partida. O Goiás estava vindo muito bem no Campeonato Brasileiro. Então complica muitas brigas, né, no campeonato, né? Complica a briga pelo G4, complica a briga contra o Z4 do Goiás, né, que está ali na parte de baixo da tabela. Também acaba dando mais tempo para o time do Corinthians respirar até a segundo jogo da final da Copa do Brasil, né, contra o Flamengo no Maracanã. Então, assim, foi um adiamento que talvez não deveria acontecer, né? Talvez você adiar por alguma hora, tentar alguma restrição ali, né? Liberar um pouco o torcedor, né? Conter um pouco mais, enfim. Acho que poderia ter sido resolvido no sábado, não adiar essa partida até. E é o seguinte, né? Aquele problema. A gente já sabia que talvez o Corinthians não poderia jogar com torcida em Goiânia já há muito tempo, né? Que tem um histórico recente de confusões entre as torcidas. Então foi um vacilo simultâneo das diretorias, mas mais ainda, né, da CBF de ter concordado com essa decisão e passado por cima do Ministério Público de Goiás, né? Infelizmente é a CBF se achando acima da lei brasileira. Mas enfim, vamos conversar sobre futebol, né, que aconteceu só às 8h30 da noite. Né, o jogo entre Goiás e Corinthians estava previsto para 7 horas. E aí o segundo jogo, né, que era entre América Mineiro e Fortaleza, começou só às 8h30 da noite. Então esse foi o jogo oficial que abriu a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, com a vitória do Fortaleza fora de casa. Era para ter sido uma vitória mais tranquila do Fortaleza. O Fortaleza tá começando a arrancar pontos das equipes nessa reta final do Campeonato Brasileiro, né? Se reencontrando, demorou, mas vem se reencontrando no Campeonato Brasileiro. Já se coloca como um dos favoritos para conquistar a vaga para a Libertadores, né? Provavelmente vai virar um G8 nessa tabela do Campeonato Brasileiro, vai virar um G8, né? A classificação para a Libertadores. Thiago Galhardo fez os 2 gols do Fortaleza e o Wellington Paulista fez o gol do América Mineiro. O Wellington Paulista, né, que fez a lei do ex aí, né, de pênalti, cobrou muito bem, só deslocou o goleiro Fernando Miguel e recolocou o América no jogo, mas ainda era tarde, ele ficou muito tarde para o América esboçar alguma reação. O jogo foi interessante, foi muito bom. Eu gostei praticamente desse jogo. Acho que, na minha opinião, foi o melhor jogo do sábado, né? Com a concorrência do Flamengo e Atlético Mineiro, que se esperava um pouco mais de um dos times que não aconteceu. Esse aqui, as duas equipes entregaram muito. O Fortaleza sobe uma posição, vai para a 9ª colocação do Campeonato Brasileiro. E, como eu falei, coloca à disposição da briga porque vai a 44 pontos. Está apenas um pontinho atrás do América Mineiro e vai enfrentar a equipe do Atlético Mineiro no próximo jogo, né? Lá no Castelão. Né? Então pode tirar essa vantagem do Atlético Mineiro também se vencer o Galão da Massa lá em Ceará, lá em Fortaleza. O Flamengo recebeu a equipe do Atlético Mineiro, como eu falei, venceu por 1-0, o gol do Everton, Cebolinha. Com essa vitória, o Flamengo assume a posição que era do Corinthians, né? Vai para a 3ª colocação. O Corinthians caiu 2 posições sem jogar. Então o Flamengo vai para a 3ª colocação.
enquanto o Atlético fica estagnado na sétima, né? O Atlético está passando por altos e baixos, eu diria até que mais baixos do que altos. É um time muito irregular que vai provavelmente se manter na sétima, oitava colocação, mas precisa ligar o sinalzinho de alerta, né? O Atlético não está apresentando um bom futebol desde o começo do campeonato. É uma equipe que, né, passa por momentos criativos ruins nesse ano, não só por conta do treinador ou por conta dos seus jogadores. Eu acho que é uma fase inteira mesmo que o time está passando, né? Inteira que eu falo do elenco inteiro, né? Quem entra não está resolvendo, não está conseguindo resolver. O Keno saiu machucado nesse jogo, né? Era um dos principais jogadores do Atlético nessa temporada e acabou saindo lesionado. O Flamengo não jogou bem o suficiente para vencer, para resumir a vitória. Talvez o empate em 0-0 seria mais justo, mas o Flamengo fez sim um gol, né? Foi mais mortal, digamos assim, nos ataques que teve. Everton Cebolinha aproveitou um ótimo lançamento do Fabrício Bruno e fez 1-0. Na minha opinião, numa falha técnica do Everton, goleiro do Everson, goleiro do Atlético Mineiro. Mas enfim, vamos falar do jogo também de domingo, né? Que abriu a rodada do Domingão entre Palmeiras e São Paulo, o poupa-tempo 0-0 da rodada. O Palmeiras nesse jogo, na minha opinião, desapontou muito, né? Porque teve mais finalizações, teve mais oportunidades, 2 jogadores a mais e não conseguiu converter em oportunidades, né? Em gols. Teve inclusive um pênalti marcado a seu favor, desperdiçado pelo Gustavo Scarpa. Desperdiçado não, vai. Felipe Alves fez uma ótima defesa, um chute forte no canto. Não foi tão rasteira nem tão alta, né? Foi a meia altura, mas foi um chute muito forte. E o goleirão do São Paulo fez aí a boa. O São Paulo jogou melhor nesse jogo, inclusive, do que na final da Copa Sul-Americana. Não dá para explicar o que aconteceu, mas jogou muito bem. É aquilo, né? Se o São Paulo jogasse assim todo o jogo, né? Jogasse com vontade de vencer ou vontade de atingir um placar, nesse caso, o São Paulo entrou, na minha opinião, visando o empate desde o começo do jogo, não por entrar recuado, mas por explorar muito o sistema de contra-ataque do time do São Paulo, né? Que puxadas com o Luciano, puxadas com o Patrick, manter a bola para si mesmo no campo de ataque, não criando tantas oportunidades, né? Chegou a criar 3, 4 oportunidades seguidas, mas não manteve o ritmo e acabou ficando no 0-0 no poupa-tempo. Foi um poupa-tempo legal, mas que o Palmeiras deveria ter aproveitado essa chance, já que a vantagem do líder para o vice-líder, que hoje ficou comprovado, né? Vai ficar ali comprovado pelo menos por umas 2 ou 3 rodadas, que vai ser o Internacional, né? O Internacional chega forte na vice-colocação, diminui a pontuação para o Palmeiras. Antes eram 11 pontos que separavam as duas equipes, agora são apenas 8. Né, 3 jogos, aí o Internacional pode arrancar essa diferença do Palmeiras. Mas antes de falar do Inter e Botafogo e Inter, vamos falar de Ceará e Cuiabá, que foi o jogo mais vexatório dessa rodada da Série A. Tivemos Sport Vasco também com mesmos requintes, digamos assim, de vexame na Série B, e tivemos esse jogo agora aqui no domingo, às 4 horas da tarde, entre Ceará e Cuiabá. O jogo, o Ceará empatou em 1-1, não mereceu empatar, mereceu perder para o Cuiabá. Essa é a verdade, o Cuiabá jogou muito melhor do que o Ceará, levou mais perigo. O único jogador que tenta algo diferente no Ceará é o Mendoza, né? O Speed Mendoza. O restante muito aquém do que como começou o campeonato, como começou a temporada. O Ceará começou muito bem, inclusive eu coloquei a equipe para brigar no meio de tabela ali, uma vaga na Sul-Americana, sonhando com uma vaga na Libertadores, mas o time não comprovou isso, né, com a bola no pé. Vai brigar até a última rodada contra a zona de rebaixamento e assim, pela atitude da torcida, merece ser rebaixado para essa torcida do Ceará, que é uma ótima torcida, faz uma festa maravilhosa, mas nesse domingo fez o time passar vergonha em rede nacional, enfim, nos 4 cantos do mundo. Não tem cabimento uma torcida invadir o campo para agredir jogador, agredir profissionais da imprensa, agredir profissionais que estão ali, né, de saúde. E aí eu já vou englobar também o jogo do Sport do Vasco, né, que foi um jogo da Série B que era uma final, né, mas eu não acho que dois times têm que encarar como uma final um jogo de pontos corridos, porque tudo pode acontecer até o fim do campeonato, né? Tudo bem que é um jogo entre as duas equipes, mas o Vasco pode perder o próximo jogo, o Sport ganhar, então, enfim, eu acho que cada vez mais a gente está colocando o futebol acima da segurança, colocando o futebol acima das nossas responsabilidades como cidadãos, então estamos nos tornando torcedores cada vez mais animalescos, né? E caminhamos por um futuro aí do futebol brasileiro onde vai ser sem torcida mesmo, né? Como foi Corinthians não podendo entrar com a sua torcida, como vai ser talvez aqui, sei lá, Cuiabá e Ceará no próximo jogo, não sei se as duas equipes permanecerem na Série A ou na Série B mesmo, de não ter torcida, visitante, não ter torcida mandante,
Não sei como vai ser, só imagino que talvez caminharemos para um futuro sem torcidas, né? E ser naquele estádio só com, com, com cabine de transmissão para o torcedor lá de casa saber quanto que foi o jogo. Foi um jogo ruim, né, pro Ceará, foi um jogo ruim pro Cuiabá, ficou no 1-1, Daverson fez o gol do Cuiabá e o Jô fez o gol do Vozão. Às 6 horas da tarde, o Internacional venceu o Botafogo por 1-0, o gol do Brian Romero. O Botafogo levou mais perigo, teve mais chances de perigo, né, no jogo, mas o Inter foi mais mortal, conseguiu fazer o seu gol no segundo tempo e manteve a regularidade de criar oportunidades. Não chegou a levar tanto perigo assim ao gol do Fogão, mas criou bastante oportunidade, faltou mesmo converter e se coloca à disposição e a brigar do Campeonato Brasileiro até o final da rodada, até o final do campeonato. Tem 6 rodadas, tudo pode acontecer novamente. Tem 18 pontos em disputa aí e apenas 8 separando as duas equipes. Juventude 1, Atlético Goianiense também 1. Esse é aquele jogo que não dá vontade nenhuma de comentar, porque é um time precisando vencer para, né, ganhar uma gordura para sair da zona de rebaixamento, que é o Atlético Goianiense. E o Juventude, que só não foi anunciado como oficialmente rebaixado nessa rodada porque empatou no fim do jogo com o Atlético Goianiense. Né? O Atlético Goianiense fez o gol com o Wellington Rato e o Juventude empatou com o Oscar Ruiz. Né? O Juventude, se perder o próximo jogo ou empatar, já está matematicamente rebaixado para a segunda divisão, para a Série B. O Fluminense venceu por 3-0 a equipe do Avaí, foi o resultado mais previsível dessa rodada, né? A equipe venceu e venceu muito bem, jogando bem lá em Florianópolis. Avança uma casa, vai para a quarta colocação. Cano, David Braz e Martinelli fizeram os gols do tricolor carioca. Também às 7 horas da noite tivemos Atlético Paranaense 1, Coritiba 0. O Atlético venceu o Atlético jogando na linha da Baixada com um belo gol mesmo do Alex Santana, um chute fora da área lá no canto, sem chance pro goleiro Gabriel pegar, né? Meu xará jogou muito bem nessa partida, fez uma defesaça no chute do Terence, mas não teve como, né? Ficou a vitória aí do Atlético Paranaense, mereceu vencer também, criou as principais oportunidades, estava parando o goleiro Gabriel, mas uma hora a bola ia entrar e entrou num belo chute aí do Alex Santana de fora da área. O Atlético Paranaense mantém na sexta colocação, mas eu acho que fica ali estagnado, né? Mantém os dois pés firmes para a vaga para a Libertadores, se caso não conseguir, né, o título da Copa Libertadores, fica aí com essa vaguinha entre os G6. Red Bull Bragantino 0, Santos 2 foi o jogo da segunda-feira que fechou a 32ª rodada, né? O Santos venceu por 2-0 com gols do Camacho e do Ângelo. Foi uma boa vitória do Santos, como eu falei, o Santos parece ter encontrado a vontade, a alegria, a descontração de vencer, né, contra o Juventude em casa. Né, precisava de uma vitória como foi aquela, né, com goleada, com os meninos da Vila resolvendo, entrando, fazendo gols, caso do próprio Marcos Leonardo, né? Então o time vai se reencontrando nesse final de campeonato, que é importante. O Santos chegou a ser candidato à briga contra o Z4 e agora já começa a sonhar com uma Libertadores. Eu acho muito difícil o Santos brigar por uma Libertadores até o fim do campeonato, mas o time se coloca à disposição, por que não? Né, tudo pode acontecer nessas 6 últimas rodadas, inclusive o time conseguiu uma vaga para a Libertadores. Volto a dizer, é difícil. Acho que Santos, São Paulo, né, os 3 paulistas, mais o Carioca, Botafogo aí, ficou difícil conquistar uma vaga aí para a Libertadores do ano que vem. Bom, meus queridos, é isso o vídeo de hoje, né? Como eu quero completar aqui essa minha análise falando que o Z4 provavelmente vai se manter o mesmo até o final do campeonato, né? O que é muito curioso, porque não vamos ter nenhuma alteração até o final. Acho muito difícil o Juventude, o Atlético Goianiense, Avaí e Cuiabá saírem entre dos 4 últimos. Tivemos uma oportunidade de talvez acontecer com o Atlético Goianiense vencendo o Juventude. Não aconteceu. Provavelmente esse é o G4 até o fim do campeonato. E acho mais, o G6. G6 ali. Não vamos colocar o G7 nem G8. Vai se manter o mesmo também até o final do Campeonato Brasileiro. Né? Palmeiras, Inter, Flamengo, Fluminense, Corinthians e Atlético Goianiense. Serão essas 6 equipes que vão finalizar ali no G6. Não coloca a mão no fogo, mas é apenas um pressentimento aí para esse final de campeonato. Um abração, gente, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.